Vamos pro Leão! Vamos ao esporte! Vinícius Calado vai começar a falar do Leão da Ilha. Bom, aqui o negócio é o seguinte: a diretoria do esporte garante Antônio Oliveira no cargo. Explica aí, Val, um abraço. Veja só, Vibrante, o Antônio Oliveira, ele tem um desempenho, né, um retrospecto ruim do esporte, ou comandando o esporte até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Um retrospecto, assim, bem questionável em termos de desempenho em si, dentro das 4 linhas, e fundamentalmente os resultados. São 3 derrotas e um empate. Muita contestação, e em termos de escolhas, desde o primeiro jogo contra o Cruzeiro, de ter optado por Matheus Alexandre, Carlos Alberto, a mudança para os 3 zagueiros, e não o esquema tático em si, mas os atletas escolhidos. Quando não se tem determinado jogador, o substituto também que ele escolhe é muito questionado. Os atletas não dão resultado em campo, e mesmo com toda essa pressão da torcida, e também o principal, Vibrante, porque agora se tem mais de um mês de pausa até a volta da Série A. Então seria o momento para realinhar a rota. Se avaliar que esse desempenho, essas escolhas, esse trabalho não está agradando, como não vem agradando o torcedor, seria o momento de ruptura, contratação de um novo técnico, janela aberta, novas caras, a oportunidade de se implementar um novo trabalho, um novo modelo de jogo. Mas hoje pela manhã, Thiago Gasparino, executivo de futebol do esporte, foi questionado sobre Antônio Oliveira, e ele garantiu, e não só garantiu a permanência, como defendeu, apresentando alguns pontos, a permanência do técnico português. Tá bom, então vai ser com o Antônio Oliveira mesmo que o esporte passará essa intertemporada por conta do Mundial de Clubes. Aí eu quero saber, Vinícius, quem é esse atleta, mais um desligado do esporte? Arthur Souza, você lembra dele? Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Jovem atacante, né, Vibrante? Chegou por empréstimo do RB Bragantino e chegou até com um aval do antigo executivo de futebol, o André Figueiredo, e não vai permanecer. O atleta já teve oficialmente esse desligamento comunicado pelo esporte colocando aquela nota padrão de comum acordo. O atleta teve menos de 10 jogos com a camisa do esporte, chegou no último dia da primeira janela de transferências, e não marcou nenhum gol, não agradou, e é o 5º atleta que não faz mais parte do elenco do esporte. Relembrando, Matheus Alexandre, Gustavo Maia, Lene Lobato, Di Plácido e agora Arthur Souza. Bom, então eu vou pro Diego Eduardo para saber dessa nova saída, mais um que está deixando o elenco do esporte. O que é que acha, Diego? Mais um que não disse para que veio, né, Vibrante? Jogou muito pouco e quando foi acionado não acrescentou em nada, não ajudou no ataque rubro-negro. Para mim é um que vai embora e não deixa saudade. Agora também reforça a ideia do esporte, né, ir ao mercado e buscar mais um centroavante, porque o Gonçalo Paciência está machucado, só tem o Pablo por enquanto à disposição. O Arthur Souza era a terceira alternativa, já que o Zé Roberto segue se recuperando de uma fratura do joelho, aliás, na perna. Então vai ter que buscar mais um nome, né, mais um reforço, já que o Arthur Souza não agregou em nada no esporte do período que estava junto. A direção do esporte agora estipula, o Vinícius, número de jogadores, né, a serem contratados. Agora eu fiquei curioso, quantos? Inicialmente, e parece que não vai mudar esse número, mas geralmente, né, Vibrante, nesses tantos anos de futebol, fala-se um número, às vezes é menos, às vezes mais, dificilmente é o número colocado. Mas 6 contratações foi o que o Thiago Gasparino trouxe como informação, não detalhou as posições, mas não é tão difícil. E já trazíamos que goleiro, zagueiro, ponta e centroavante. Então aí já vão 4. Adicione a isso um lateral direito e podendo vir também um lateral esquerdo. E dentro dessas posições, eu não vou me surpreender, e aí já passaria o número de 6 contratações, vir mais de um atleta para uma das posições, principalmente setor ofensivo e na zaga.
Goleiro também é, Vinícius? Goleiro também. Inclusive, tem até uma especulação do Gabriel. Me ajuda aí, Diego. O sobrenome de Gabriel, que foi goleiro do Juventude, com o Carpini, que está no Vitória. Jogou no futebol italiano, se eu não me engano. Isso, tem 32 anos. Tem até uma especulação de que o Vitória já há muito tempo, Vibrante, tem o desejo do Thiago Couto, que é goleiro reserva do Sport, trabalhou com o Carpini no acesso do Juventude em 2023. Então, existe até uma especulação, nada confirmado, nada muito desenvolvido, mas que existiria essa possibilidade da vinda do Gabriel, goleiro hoje no Vitória, e a ida do Thiago Couto, mas mera especulação, pelo menos até aqui. Vasconcelos? Gabriel. Rapaz. Gabriel Vasconcelos Ferreira. Exatamente. É ele mesmo, Vibrante. É ele, né? Pronto. Aí, você está quase trabalhando, quase um tabelião de cartório, né? Ah, nossa. Nome completo, tudo. Pois é. Não, aqui tem 32 anos, é isso, Vibrante? 32. Então é ele mesmo. 32 anos, é isso mesmo. Então, goleiro, totaliza 6. A gente vai... Goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, ponta e centroavante, inicialmente. Meu irmão, lateral direito, sabe, Diego? Ó, só para exemplificar como a coisa tá complicada no esporte desse ano, atrapalhada, sejamos sinceros. Hereda, que é o que vem como titular, Matheus Alexandre, que foi um tiro erradíssimo, de Plácido, que já tá fora dos planos, aí vai atrás do quarto lateral do ano. Tem mais não, né? Não é possível. Então, quer dizer, é muito pouco tempo para tanta contratação numa posição só. E principalmente, Carlos, por se tratar de uma campanha desastrosa que o Sport vem fazendo, né? O time vem desempenhando futebol muito apático e com o Antônio Oliveira, o Sport piorou. Agora, a culpa maior não é do técnico, mas sim de quem trouxe ele, porque ele não consegue colocar seu estilo de jogo com o elenco que o Sport possui hoje. Diego. Oi, pode falar, Vinícius. Rapidinho, um ponto até importante, Vibrante, eu queria também trazer essa informação, Sim. Que aí você percebe o nível dos erros cometidos pela direção de esporte em 2025. Palavras do Thiago Gasparino, quando questionado do trabalho do Antônio Oliveira, se continuava ou não. Ele trouxe alguns pontos de um crescimento de 35% nas cargas de treinamento, ou seja, no popular, com Pepa, o Sport treinava fofo. Outra é 15% no aumento das ações de alta intensidade nos jogos. Ou seja, o Sport não corria, o Sport não era intenso com o Pepa. E o terceiro ponto é de que Antônio Oliveira, segundo palavras do Thiago Gasparino, não entregou ainda resultado, desempenho na equipe, porque o perfil do elenco não casa com o perfil de jogo do Antônio Oliveira. Ora, quem contratou não tinha essa percepção, não? Perfeitamente. O próprio gestor máximo, podemos dizer assim agora, do futebol do Sport está dizendo, né, de que não foi correto contratar. Não é vamos lá, não é o nome do Antônio Oliveira, é o perfil. Está muito claro, e ele está dizendo isso. O perfil do elenco não casa com o perfil do treinador. Tá bom, e agora? Vai reformular tudo? Como é que faz? Vai consertar com 6 contratações? E vai ter que mudar muito, viu, Vibrantes? Porque a gente trouxe, né? E o perfil trazido para o Pepa, que o Sport sempre colocou, era de um time com posse de bola, um time técnico. Sim. Hoje o Gasparino disse que o time, a característica dos atletas que o Sport busca no mercado, jogadores de imposição física, força e intensidade. Foge totalmente do perfil que o Sport trouxe, se você se lembrar. Paciência, alto, mas não é um jogador de contato, de busca de contato físico. Atêncio, jogador franzino. Duqueiroz, jogador mais baixo. Você vai trazendo assim, é um perfil totalmente diferente e ele disse que os jogadores que chegarem vão ter que suar sangue. Então, não é muito perfil do atual elenco do Sport. Esse deveria ter sido o perfil desde o início do campeonato. Não precisava passar 11 jogos por esse vexame. Porque estava na cara que com a volta do Sport para a Série A, o time tinha que ter um estilo reativo, porque jogador de contato, jogador de muita força, jogador intenso e que não vai ter tanta posse de bola, tá na cara que vai ser um time mais reativo que o Sport vai procurar agora, porque essa é a realidade, em termos gerais, de quem volta para a primeira divisão. Tem muito torcedor se apegando mas vê como tá o Mirassol, mas como é que tá o Ceará? Estão se apegando a exceções. Porque em termos gerais, quem volta para a Série A volta jogando reativo,
na tentativa de se manter. Outra coisa, o campeonato não acabou não. Só são 11 rodadas. O Mirassol vai se segurar mesmo lá em 7º, 8º, o campeonato todo? Será que vai mesmo? Até o fim da competição? Então tem que ser realista, pelo menos é o que eu penso, sabe, Diego? O realismo do esporte hoje, Vibrante, é começar a entrar de fato no campeonato. Porque em 11 jogos você não vence nenhuma partida, um aproveitamento muito baixo, já fica passando marcas negativas na história dos pontos corridos. Agora, sobre a questão de você trazer 6 jogadores, não dá para fazer milagre não. Mudar da água para o vinho radicalmente é um processo complicado. E você citou Mirassol e Ceará, vou fazer um comparativo aqui, o Sport gastou cerca de 60 milhões de reais com jogadores. Quanto o Ceará gastou no Brasileirão? 3 milhões de reais para reforçar o elenco. E você está vendo aí, um clube recém-promovido da Série B, na parte de cima da tabela, né, na primeira metade, e fazendo um jogo, sim, muito franco, né, dentro da sua realidade. O Mirassol mesmo, que vai ser o Sport, que vem fazendo bons jogos, né, contra Grêmio, contra Corinthians, contra São Paulo, joga no 4-4-2 e de uma maneira muito consciente e equilibrada. É um trabalho muito bem feito pelo time do interior paulista. Então, por que o Sport, que é um time recém-promovido também, não faz a mesma coisa? Joga no 4-4-2, eu já falei até mais uma vez, o Sport não tem elenco para jogar com 3 zagueiros, o Sport não tem elenco para jogar com 3 atacantes. Então joga no 4-4-2, deixa o meio de campo mais compacto, segura um pouco mais a defesa, segura um pouco os laterais, para que assim comece a ser uma equipe minimamente interessante, minimamente temida diante dos adversários. Porque hoje o Sport é um time completamente inofensivo e fácil de ser batido. A gente traz daqui a pouco o executivo, Thiago Gasparino, se desculpando com o torcedor. Se desculpando? Isso. Não, é sério, cara. É algo meio exótico, né, para essa atual gestão, né? Pronto. Agora vai. Eu tô muito afim de escutar esse pedido de desculpas agora do Gasparino, porque do presidente não partiu. Não sei se é muito orgulho, mas eu garanto uma coisa. A torcida assimila muito melhor quando há o reconhecimento do erro. Quando há um pedido de desculpas, né? Não vai apagar o que aconteceu já. Porém, o torcedor assimila melhor. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, poxa, que bom que eles estão cientes que erraram. Porque o torcedor ficar sem escutar que foi jogado fora o valor de 24 milhões em Matheus Alexandre e Carlos Alberto, preocupa todo mundo. Porque ficam pensando assim, será que vai se repetir de novo? Porque os caras não admitem que errou. Será que eles podem errar de novo? Vamos ouvir o executivo de futebol do Sport, Thiago Gasparino, que se desculpa com a torcida rubro-negra pelo péssimo momento da equipe. Eu quero, em nome da diretoria, pedir desculpa ao nosso torcedor, dizer que estamos bastante chateados, como eles estão também, por esse momento que nós estamos passando, mas tenho certeza que com a força e com a união de todos, teremos um período agora muito importante nessa intertemporada de fazer os ajustes necessários para que possamos recolocar o Sport no seu devido lugar em relação agora à sequência da temporada.